Oi, professor Fernando aqui. Hoje vamos aprender sobre a documentação ortodôntica. Então, quais são os elementos que levam ao diagnóstico em ortodontia? Então, como que começa essa relação do paciente com o ortodontista, né? O ortodontista, ele tem uma grande vantagem de conseguir observar que possivelmente uma pessoa precise de intervenção ortodôntica, né? Ou interceptação, ou correção, ou mesmo só prevenção, né? Só de olhar o paciente. Então, ele não precisa necessariamente chegar à etapa do exame clínico, né? É claro que se sabe que é sempre indicado nós nos munirmos do máximo de informações sobre o paciente para chegarmos a um correto diagnóstico e plano de tratamento. Então, como que podemos saber qual que é o momento correto de pedir uma documentação ortodôntica, né? Então, o paciente está em tratamento e você quer saber se a hora é o momento ideal para que seja feito o pedido da documentação ortodôntica, né? Porque lembrando que o paciente que vai fazer a documentação, ele já tem que estar mais ou menos aí com a intenção de colocar o aparelho ortodôntico ou de fazer a prevenção ortodôntica, né? Então, nesse caso, eu preciso de algumas informações para saber se eu estou fazendo esse pedido no momento correto. E depois que fiz esse pedido, como é que eu interpreto essa documentação, né? Então, em muitas faculdades, né, quando se existia a ortodontia na graduação, era feita então previamente uma triagem, normalmente na clínica de pediatria, né? Então, ortodontia na graduação sempre foi uma disciplina só da pediatria, né? Não tinha orto em adultos e hoje o perfil do paciente ortodôntico é muito mais um paciente de adultos, né? E aí a triagem é o momento inicial, aquela, vamos dizer assim, antes pode ser interpretada também só como uma olhadinha, né? Aquela velha olhadinha já serviria como essa triagem. Então, não é um exame clínico aprofundado, mas já é uma maneira de que o clínico geral consiga fazer uma pré-triagem de quem pode estar sujeito a já ser encaminhado para a documentação ortodôntica, né? Então, a gente pede as informações aí pessoais do paciente, né? E aí a gente vai fazer um pré-exame clínico, né? Esse exame clínico é bem simplificado, ele não precisa, o examinador só precisa ter ali uma máscara, uma luva e às vezes 2 palitinhos de sorvete ali, ele já consegue fazer afastador de madeira, né? Ele já consegue fazer a triagem, né? Então vamos ver aí cada um desses elementos que tem que ser abordados, né? Que é uma prévia de se o paciente vai precisar de orto ou não, né? Então, para isso é importante que se conheça, né? Uma das coisas mais importantes de toda essa disciplina de ortodontia preventiva é, né, que se conheça, que o clínico geral saia conhecendo pelo menos, né? Se ele não aprender nada na minha aula, ele tem que aprender pelo menos como que é a classificação de Engel, né? Para poder diferenciar os pacientes que são classe 1, classe 2 e classe 3. Então, já fazendo uma prévia, né, a gente vai ter uma aula sobre a classificação de Engel. A classificação de Engel é feita em algarismos romanos. Então, vamos falar primeiro do primeiro item da triagem, né, que é o item mais óbvio, né, que já aparece ali na região anterior e pode ser observado facilmente por qualquer profissional, né, mesmo que não tenha muita experiência em examinar a oclusão, né? Então, é a linha média. Então, a linha média dentária, nesse caso. Então, a gente pode avaliar se a linha média ela é coincidente, a superior com a inferior, se elas estão alinhadas, né? E se elas também estão alinhadas com a linha média, o plano sagital mediano, né? Que é a nossa linha média maior aí, né? E também, né, que o nosso plano sagital mediano da nossa face,
esteja aí harmônico também, todo mundo alinhado, né? É claro que podem se haver desvios, e isso é muito comum. Então, nessa triagem, você não basta dizer se a linha média está ok, né? Você tem que explicar, né? A linha média superior está coincidente com a inferior, que está coincidente com o plano sagital mediano. Você pode usar outras referências, como a ponta do nariz, né? A linha bipupilar. Então, você tem que usar referências na face para ver se a linha média dentária é coincidente com o plano sagital mediano. Então, nessa triagem, você vai discriminar lá se a linha média dentária é coincidente ou se ela é separada, né? Qual que é desviada e para que lado. Então, a gente tem alguns exemplos de como que isso pode ser preenchido na ficha de triagem. Então, sobre a higiene bucal, então lembrando que um paciente que vai fazer uso de alguma aparatologia ortodôntica, ele precisa, né, estar com a higiene bucal aí, pelo menos no nível razoável com a intenção de melhorar, né? Então, se a higiene bucal estiver ruim, esse paciente já está ele já está fora, não é o momento de se pedir a documentação ortodôntica para esse paciente, né? A dentição, então, como eu sempre ressalto, a ortodontia é uma disciplina que atende o paciente praticamente em todas as fases da vida, né? E ele é o profissional que acompanha o crescimento desses pacientes, né? Então, é importante a gente discriminar já num pré-exame, numa triagem, né? Se essa dentição é decídua, mista ou permanente. E aí, na triagem, é que a gente vai especificar mesmo a classificação de Engel, né? Então, vai avaliar ali a relação molar, depois a gente vai falar melhor sobre a classificação de Engel, né? Então, se o paciente é classe 1, se é classe 2 e qual a divisão da classe 2, né? Ou se ele é classe 3. Também a gente tem que avaliar previamente, ao pedir a documentação, né, se o paciente tem a necessidade de exodontias. E aqui nesse caso, a gente tem que pensar, por exemplo, dentes supranumerários, né, que é muito comum. A gente tem que pensar também em dentes inclusos, como é o caso dos terceiros molares. Então, né, aquele paciente que já está de aparelho colado, né? Às vezes o profissional nem pediu para extrair o terceiro molar incluso. Então, provavelmente ele não está conseguindo ganho no tratamento ortodôntico nesses casos. Então, na ordem ali dos atendimentos, a gente tem que pensar nas exodontias antes do tratamento ortodôntico, antes mesmo de pedir a documentação, né? O que se faz também, deixa eu só voltar aqui um slide, o que se faz também é pedir, por exemplo, uma prévia da documentação, que seria a panorâmica, né? Então, a gente já vai pedindo a panorâmica e, às vezes, sem laudo mesmo, para que chegue mais rápido mesmo e a gente possa já encaminhar o paciente, por exemplo, para exodontia dos terceiros molares. Sobre ronco, né? Então a ortodontia vai mexer bastante ali no terço inferior da face e da cabeça do paciente. Então a gente tem a possibilidade aí de eliminar esse problema do ronco. E é uma maneira de você já selecionar esse paciente para já ter uma prévia, né, de qual seria o aparelho, ou qual seria o encaminhamento do tratamento, né, o plano de tratamento desse paciente. Então a gente pergunta se ele ronca, né, a gente nunca põe só sim ou não, né, a gente sempre explica melhor. Então sempre, raramente, nunca, né, pode colocar o relato de algum familiar, né, lembrando que ronco aí é responsável pelo fim de muitos casamentos. Sobre maus hábitos, né? Então, a gente tem aí a respiração bucal, a interposição de língua, a deglutição atípica, a onicofagia, a chupeta e a sucção de dedo, né? Então, todos esses elementos aí que vão ser abordados ao longo da disciplina com mais ênfase, né? Eles têm que ser avaliados aí na triagem do paciente. Então, por exemplo, a respiração, né? Então, a gente vai avaliar o paciente se ele tem uma respiração 100% nasal, né? O que seria a condição ideal.
Muitas vezes a gente sabe que essa respiração ela já passa a ser mista em muitos pacientes, né, principalmente em uma fase de crescimento, né, então a gente tem que ficar atento a isso. E aí o paciente tem que a gente tem que evitar ao máximo a respiração bucal, né? Que a respiração bucal, principalmente num paciente em desenvolvimento, ela é muito prejudicial aí para a formação dos tecidos e da cabeça, né? Da face e do sistema estomatognático. Quanto à deglutição, a gente tem que avaliar também, né? Então, avaliar se o paciente tem uma deglutição normal ou uma deglutição atípica. Então, existem várias formas aí da gente avaliar uma deglutição atípica. Uma boa maneira é colocar um pouquinho de água na boca do paciente, né? Pedir para ele esperar uns segundinhos, para ele não entender o que você está querendo avaliar, e aí pedir para ele engolir. Né, e tentar observar, por exemplo, se ele tem interposição de língua, né, então a língua dele quer se projetar entre os dentes, os incisivos, no momento da deglutição, né, veja se ele faz movimentos atípicos, né, se ele faz um esforço muito grande da musculatura, do mento, né, para simplesmente fazer o ato de engolir. Lembrando que engolir, a deglutição, ela tem que ser feita sem gasto de energia, né, então ela tem que ser feita de forma otimizada no nosso corpo. E uma deglutição atípica pode ser identificada já nessa etapa de triagem, né? Alguns agravantes que podem contraindicar o tratamento, né? Então, problema periodontal, esse não é o momento do paciente fazer ortodontia, né? Primeiro ele precisa resolver a pério, né? Um problema endodôntico, lembrando que, assim como para a reabilitação de um dente tratado endodonticamente, né, a gente também espera um tempo pós-endodontia para ter a certeza de que a endo foi um sucesso, né? Se o osso que de alguma lesão periapical, por exemplo, já começou a se regenerar, então só nesse momento, e o pessoal da endo normalmente fala aí de 3 a 4 meses pós-endodontia, é que a gente vai poder reavaliar se foi um sucesso mesmo, e aí sim seria o momento de pedir a documentação e começar o tratamento, né? Também vamos avaliar a necessidade de exodontia, como eu já falei, como é o caso dos terceiros molares, de dentes supranumerários, né, que podem interferir na questão de espaço dentro da boca para o tratamento ortodôntico, né? Doenças sistêmicas também, então algumas doenças podem contraindicar o tratamento, como pode ser o caso de uma diabetes não controlada, né? E também uma cavidade bucal inadequada, que seria, por exemplo, com a presença de todos os problemas acima aí, né? Então, uma boca que não está no momento aí de fazer um tratamento ortodôntico. Por mais que seja um tratamento que vai restaurar a função, não só a estética, né? A gente tem que resolver primeiro os outros problemas bucais, né? Então, a gente pode ter também, nessa triagem, nessa olhadinha prévia do futuro paciente ortodôntico, né, se é um quadro bom, né, indicativo para o tratamento, né, ou se ele tem uma média indicação de tratamento, ou se ele é contraindicado, se é um tratamento muito desfavorável, ou pelo menos nesse momento de se utilizar o aparelho, né. Então, a gente pode classificar aí o enquadramento do caso. Também podemos colocar já previamente numa triagem se há, lembrando que a gente está só na triagem, a gente não tem ainda todos os exames radiográficos do paciente, mas a gente pode avaliar se há necessidade de uma cirurgia ortognática, né? Então, só ali com uma análise clínica superficial, facial do paciente, né, a gente já pode, um ortodontista com mais experiência já pode determinar se pode ser o caso de uma cirurgia ortognática, por exemplo, um paciente muito classe 3, né, com muito prognatismo mandibular, cruzamento anterior. Então, vamos ver aí alguns problemas aí detectados na panorâmica. Então, em muitas faculdades, né, em muitos cursos, se pede previamente uma panorâmica, antes mesmo de pedir documentação ou outros exames mais específicos,
clínicos, né? Então, se você tiver uma panorâmica, você já pode avaliar aí se o paciente tem dentes supranumerários, né? Então, a panorâmica é ótima para você contar dentes, né? Lembrando que o paciente, quando está ali na fase da dentição mista, né? Então, são muitos dentes ali que tem que ser avaliados, né? Contados dentro da boca, né? Avaliar se o paciente tem alguma ausência, alguma genesia, né? Se ele tem patologias como cistos na região bucal que podem contraindicar o tratamento, né? Ou também a presença de placa, parafuso, né? O paciente também pode ter algum problema aí de sinusite, também a gente pode avaliar pela panorâmica, né? Como que estão as condições dos implantes, né? Se ele tem muita perda óssea em volta dos implantes. Então, esses são alguns problemas que a gente já pode olhar previamente na panorâmica, né? Também nessa triagem podemos já avaliar o padrão esquelético, né? Então, se o paciente é mais braquifacial, né? Que seria esse perfil aí da esquerda, né? Se ele é um paciente mais dólico facial, com a face mais longa, né? Que seria esse paciente do meio, ou se ele é mais equilibrado mesofacial, como é o paciente aí da direita. A gente também vai poder ver a indicação dessa orto, né, dessa possível ortodontia que esse paciente está buscando. Então, se ele tem uma indicação preventiva, né, então, por exemplo, aparelhos mantenedores de espaço, né, você fazer ali a pério, a dentística, é também fazer orto preventiva, né, porque você está prevenindo os problemas antes deles acontecerem, e também avaliar se não é já uma fase mais avançada da instalação da maloclusão e você precisaria aí de uma interceptação ou correção. Tá? Então você coloca ali na ficha da triagem se é uma indicação de orto preventiva, interceptativa ou corretiva. E aí, para finalizar a triagem, a gente coloca ali a data do exame, coloca o dentista que fez essa anamnese, né? E faz o pedido da documentação, né? Outra coisa que a gente tem que avaliar é a adequação do meio bucal, né? Então, em muitas escolas, né, e também nas clínicas, a gente divide o tratamento, a gente tenta dividir o tratamento de maneira adequada, né? Isso veio da pediatria e foi aos poucos se instalando como uma forma preventiva na clínica do adulto, né? Então, a gente divide o tratamento aí em fase preparatória, né? E também a fase de reabilitação e a fase de manutenção, né? Então, a fase preparatória, olha aí, é resolução das urgências, né? Então, dor, infecções agudas, traumatismos, estética, urgência, né? Aí a gente vem para a prevenção do mutans, que é a parte de adequação mesmo do meio bucal, controle de placa, instrução de higiene, descontaminação, selar ali as lesões ativas de cárie, os nichos retentivos de placa, né? Os procedimentos básicos império, como raspagem supragengival, alisamento radicular, o controle da dieta, uso de fluoreto, né? Verificar a higiene do paciente, o selamento aí das fóssulas e fissuras, né? Depois a gente avalia se o resultado veio, né, dessa fase inicial de adequação, aí que a gente parte para periodontia, raspagens mais profundas, cirurgias periodontais, né? Também em conjunto ali, a gente pode já estar avaliando também a parte cirúrgica, se há necessidade de cirurgia, exodontia, dentes inclusos, como é o caso do terceiro molar, que atrapalha muito na orto, né? Cirurgias pré-protéticas, como regularização de rebordo, frenectomia, também correção de bridas, né? E aí a gente tem a endo, que também pode vir aí mais ou menos junto da parte cirúrgica, da parte periodontal, né? Verificar aí se é tratamento de polpa viva, polpa morta, se há necessidade de cirurgias paraendodônticas, né? E reavaliar de novo nessa fase preparatória se tudo foi ok. Então, só aí, né, pessoal, que a gente entra na fase de reabilitação do paciente, que é a fase aí que envolve as restaurações definitivas, sejam elas diretas ou indiretas, né, que é a dentística, e aí só depois dessa fase é que seria a hora de pedir a documentação, né, de encaminhar o paciente para a orto. E observem que eu estou colocando a orto
antes das próteses, né? E também aí eu colocaria também os implantes. Então, antes de você fazer a instalação de um implante definitivo dentro da boca que não tem mobilidade mais, a gente tem que fazer a orto. Então, a gente tem que determinar que o posicionamento dos dentes ele tem que ser o ideal dentro da boca, né? Eu sempre lamento muito, né, que em muitas clínicas, né, parece que o pessoal passa ali a dentística, né, e aí dá um salto, né, dá um duplo twist carpado ali para fugir da ortodontia, ou comemora se o paciente diz que não vai usar aparelho, né? E lembrando que isso é um absurdo, porque tem várias maneiras de você contornar o tão temido, né, o aparelho fixo metálico, né, na boca. Então tem outras maneiras de você prevenir, né, e também evitar o tratamento da maneira esteticamente menos agradável, né? Mas se não tiver saída, você como dentista, você tem a obrigação, né, de dizer para o paciente que ele precisa usar aparelho, né? Então, o que muitas clínicas fazem é, como não tem ortodontista disponível, né, e é realmente um profissional super habilitado, né? É uma ultra especialidade a ortodontia, demora muito tempo para você se especializar em orto. Então, nesse caso aí, muitas clínicas acabam fugindo da orto, né? Não indicando a ortodontia, e isso é, de certa forma, uma. é, Como é que chama? Uma iatrogenia, era essa palavra que eu estava tentando lembrar, tá? Então a gente tenta não fugir do tratamento, né? E tentar fazer aí obedecer todas essas etapas. Depois da fase de reabilitação, com próteses e tal, a gente vai reavaliar e depois é a fase de manutenção, né? Então, incluindo a ortodontia. A ortodontia, ela não termina, não é porque o paciente tirou o aparelho que nunca mais na vida dele ele talvez precise de uma intervenção ou de um aparato ortodôntico. Provavelmente vai precisar sim. Então, constatado aí pela triagem, né, e pelo momento do tratamento, que está na hora de pedir a documentação, a gente vai então prosseguir aí com o pedido de documentação inicial, né? Então a gente vai aí pedir para as clínicas radiológicas, né? Normalmente as clínicas têm a sua guia, né? Você pode também fazer o pedido inscrito em papel timbrado, carimbado e assinado, caso o paciente tem aí o seu convênio odontológico. Então, precisa ter o convênio odontológico, só o convênio médico, muitas vezes eles não cobrem, tá? E aí, para o paciente não ter o custo da documentação ortodôntica. Uma documentação ortodôntica, pessoal, é um exame muito barato, perto do número de informações que ele traz, né? Então, mesmo numa cidade aí como São Paulo, do momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu diria que uma excelente documentação bem completinha aí por R$ 150, né? É um pouco a mais do que só a panorâmica, né? E é um exame muito rico, que traz muitas informações, não só para a área ortodôntica. A ortodontia ela tem o privilégio, né, de poder solicitar a um custo reduzido um exame muito rico, né, que tirando a influência dos tecidos moles, então da língua, dos lábios, da musculatura ali, tirando essa influência, a gente tem quase todas as informações na nossa mão quando a gente tem uma documentação bem feita, né, ortodôntica. Então, qual é o padrão que a gente pede na universidade, né? Que é o que a gente pede na nossa clínica também, é o padrão da professora doutora Wanda Domingos, né? Que é uma evolução aí do padrão do professor Alael de Paivalino.
né? Então, a gente pede fotos extrabucais, que seria frente sério, frente sorrindo e perfil, né? Então, são 3 fotos. Fotos intrabucais, que é a frente, as laterais, né? Para avaliar a classificação de Engel, né? E as oclusais, totalizando aí 5 fotos, né? A gente pede uma teleradiografia lateral como padrão, o padrão USP da cefalometria, né? Pede também junto uma panorâmica, como vai demorar para chegar o pedido, a gente pede tudo com laudo, né? Porque vai vir um exame mais completo, né? As radiografias periapicais dos incisivos superiores e inferiores, então isso é uma exclusividade aí do padrão da professora Wanda, né? Para avaliar essa região muito sensível, muito perigosa do tratamento ortodôntico, que são os incisivos. Lembrando que o incisivo central inferior é um dente muito pequenininho, muito fácil de ser arrancado, né? Se não houver critério aí durante o tratamento ortodôntico, né? Também a gente solicita aí as interproximais de molares e premolares, né? Hoje em dia a gente está na era aí do Invisalign, o paciente às vezes chega no consultório já querendo pagar um aparelho que ele nem sabe se ele já está na hora de usar, né? Se ele está com a boca adequada. E o que muitas vezes passa despercebido são cáries interproximais, né? Que não são avaliáveis clinicamente, a gente só consegue avaliar interproximal de dentes posteriores, principalmente, né? Dentes anteriores é mais fácil de avaliar clinicamente se você tem uma cárie interproximal, mas posteriores, né? Muitas cáries passam despercebidas, né? E você não vai querer descobrir no meio do tratamento ortodôntico que o seu paciente está com uma cárie, né? E também a gente vai avaliar aí os modelos ortodônticos de estudo, que são aqueles modelos zocalados, né, com aquele recorte especial dos modelos ortodônticos, né? E hoje, né, o mais moderno, a gente já inclui aí na nossa documentação geral o escaneamento intraoral, porque aí a gente tem a possibilidade de fazer movimentações para alinhadores estéticos, né? Então, sempre lembrar o paciente para a realização de toda essa documentação, isso leva uns 10 dias úteis, né? Normalmente a gente fala para o paciente pagar uma taxinha lá na radiologia para que o exame seja entregue direto na clínica, né? Assim que chega o exame, a gente faz o estudo, né, da documentação, então precisa desse tempo, né? Depois que chega a documentação ali, o ortodontista vai abrir todo aquele exame, vai olhar o que foi encontrado para assim poder marcar a consulta, onde vai ser passado aí o planejamento, o custo do tratamento, tudo isso. Então, a documentação, ela tem que vir pelo menos ao todo, durante todo o tratamento, pelo menos 2 documentações, né? Então, a documentação inicial, que ela serve aí para o diagnóstico e para o planejamento, que é muito importante na ortodontia, né? A gente tem muitos erros de diagnóstico e planejamento, que é o que resulta naquelas bizarrices, né, de paciente que tá 7 anos de aparelho, 10 anos de aparelho, né? Então, com certeza foi algum erro aí já inicial, já um erro de interpretação da documentação inicial, se é que foi pedida, né? E a gente também vai pedir com certeza a documentação final, porque você precisa saber se você chegou lá no objetivo final, né? E muitas vezes, no meio do tratamento, para um tratamento que já ultrapassou mais de um ano de movimentação ortodôntica, a gente tem que pedir também uma documentação trans-tratamento, né? Uma documentação durante o tratamento. Então tá aí a nossa documentação, a gente pede as fotos extrabucais. Então o paciente de frente, o paciente de perfil e o paciente de frente sorrindo. A gente pede também as fotos intrabucais, de frente, lateral direita e lateral esquerda, bem lateralizada ali, para a gente poder enxergar a classificação de Engel, né, que é o mais importante aí a ser avaliado nessa fotografia. Uma exclusividade aí do padrão da professora Wanda, a gente inclui as fotos oclusais, né, que traz informações
muito importantes aí, né? Como, por exemplo, se os dentes são mais lingualizados, mais vestibularizados, também a presença de cáries, né? Podem ser avaliadas aí. Não é o exame ideal para isso, mas alguma prévia pode ser adquirida já no exame oclusal, né? A gente vai pedir os exames radiográficos, né? Que é um dos componentes aí principais da documentação ortodôntica. A gente vai pedir também o traçado cefalométrico, né? O traçado padrão USP, né? A gente recomenda o padrão da USP. Todos os países do mundo, né, tem um padrão, um compilado de traçados cefalométricos ali que é chancelado, por exemplo, por uma universidade, né? E todos eles, pelo que eu observo, se parecem muito com o padrão USP, né? Então, é um padrão aí que é pedido muito no Brasil e que vai resolver aí, vai ser o suficiente para muitos casos aí. 90% dos casos aí já vão poder ser bem conduzido se você pedir o traçado cefalométrico padrão USP, né? Que é um traçado cefalométrico que vai avaliar o antropométrico, as medidas e ângulos aí da face do paciente. A gente vai pedir também os modelos de gesso, né? Então a gente ainda no Brasil trabalha bastante com o gesso, né? Em outros países, como é o caso dos Estados Unidos, o gesso praticamente já foi aí abandonado, tá? Mas a gente ensina, né? Então o modelo de gesso eu vou poder fazer análises, muitas análises, né? Com o exame do modelo de gesso, que pode ser feito no virtual também, né? Análise da discrepância, análise de tamanho, como análise de Bolton, né? Outras coisas podem ser avaliadas no modelo. A gente vai ter uma aula só sobre análises de modelo, né? E aí a gente vai ter outros componentes na ficha da documentação, né? Então a documentação ela pode ser uma ficha ali que fica separada da ficha clínica geral do paciente, né? Isso a clínica decide ali se vai juntar a documentação ortodôntica com a ficha clínica do paciente, mas a documentação já vem com umas fichas padrão ali da documentação, da radiologia, perdão, onde você pode fazer ali a identificação do paciente, colocar a história médica e dentária, fazer um exame clínico também, né? Vem junto as análises cefalométricas da radiologia e você pode fazer o seu planejamento, você pode fazer também um relatório ortodôntico, né? E uma ficha de acompanhamento. Então tá aí, ó, a identificação pessoal, né? As informações do paciente para ele ser localizado, né? A gente pode por ali fazer uma anamnese, né, da história médica e dentária. A gente pode fazer também um exame clínico, né, geral e ortodôntico. E a gente pode colocar ali as análises cefalométricas, então os traçados, as medidas das distâncias e dos ângulos das análises cefalométricas, né? E a gente pode também fazer uma ficha de planejamento ortodôntico, onde a gente já prevê inicialmente, né, qual que vai ser a conduta esperada, né? Isso é muito importante, é uma coisa que poucos profissionais acabam fazendo mesmo por escrito. Por quê? Porque já funciona ali como uma espécie de contrato com o paciente, né? E uma maneira de você não se perder durante a sua mecânica. Você pode, inclusive, pegar a documentação final e ver se bateu ali com o que você tinha planejado previamente, né? E a gente pode fazer também um relatório. Às vezes o paciente precisa desse tipo de relatório para pedir reembolso de convênio ou para justificar, por exemplo, pais separados, né? É filho de pais separados, então é o pai, sei lá, o pai que paga o exame e a mãe que leva no ortodontista, então a mãe precisa do aval do pai, então o pai exige alguma coisa material, alguma coisa por escrito, né? Então a gente vê de vários tipos aí, perfis de paciente, né? Como é uma especialidade que atende várias fases da vida, a gente tem essas intercorrências aí, né? E também o relatório serve para você, profissional, para você saber se você está conduzindo corretamente, né?
E a gente tem aí as fichas de acompanhamento, né? Que é a ficha do dia a dia do consultório, do atendimento ortodôntico, né? Onde a gente vai colocar notação ortodôntica. Então, é uma lista de códigos que os ortodontistas e especialistas utilizam, né? Então, seria assim um resumo, né? Através de códigos, que seria a notação ortodôntica. Então, eu não explico para a graduação direitinho o que é cada item da notação, porque não se espera que vocês vão sair fazendo orto, né? Mas vocês têm que saber indicar a orto. Então, eu estou explicando o que vem na ficha aí da orto. Então, vem esse quadradinho aí para anotação, a data do dia que foi feito o atendimento, a discriminação do que foi feito naquela consulta, né? Nessa ficha do desenho aí não tem, mas a gente costuma colocar mais uma coluna aí, que é o que vai ser feito na próxima consulta, que é uma evolução da orto, tá? É uma das coisas mais legais aí que o ortodontista faz, que podia ser copiado por outras especialidades, é um espacinho ali na ficha prevendo o que você vai fazer numa próxima consulta, né? Infelizmente, o que acontece muitas vezes aí em algumas clínicas, né, é que é o outro profissional que vai atender aquele paciente. Então, se vai acontecer isso na clínica, que pelo menos, né, o dentista que atendeu o paciente previamente tenha deixado escrito o que estava sendo planejado. Na fotografia de frente, né, a gente tem a frente séria e frente sorrindo, né? A gente pode avaliar o crescimento, ver casos de assimetria facial, a proporção dos terços superior, médio e inferior da face, a proporção entre a altura e a largura da cabeça, né? O alinhamento médio sagital, né? O plano sagital mediano, se o paciente está selando sem esforço os lábios, né? Como que está a compressão, a força da musculatura peribucal, né? Na radiografia de perfil, a gente pode ver o contorno do perfil, o ângulo nasolabial, tá? O ângulo nasolabial, a projeção do lábio, né? O selamento labial, a relação do incisivo com os lábios, né? Os sulcos labiais, a proporção entre os terços superior, médio e inferior da face, né? A inclinação da base mandibular, a linha queixo-pescoço, tá? Então, tudo isso na foto de perfil. Na foto de frente sorrindo, a gente vai ver a relação do incisivo com o lábio superior, né? A linha do sorriso, o corredor bucal, né? O espacinho negro que aparece aqui mais em alguns pacientes, que incomoda muito os pacientes, eles não sabem o que é isso, né? O que incomoda no sorriso deles. E aí a gente vai ter aí alguns requisitos para que essa fotografia realmente traga as informações corretas para mim, né? Com a posição natural da cabeça, os lábios relaxados, o plano de Camper paralelo ao solo, paralelo ao chão, né? A posição de repouso mandibular, né? Sem giros ou inclinações na face, né? Então, sem aparecer torto aí na fotografia, né? Então, manter a posição natural da cabeça, os lábios relaxados, né? Como você fica em repouso, né? Sem giros ou inclinações da cabeça e da face, né? Nas fotos intrabucais, a gente vai poder avaliar aí, as relações interarcos, né? O formato dos arcos, se eu já tenho aí algum dente presente ou ausente, né? As más posições individuais de cada elemento dentário, né? Defeitos de esmalte, como mancha, descoloração, descalcificação, hipoplasia, né? Fraturas, veja uma condição periodontal, da higiene bucal, a sanidade da gengiva, né? E a rigidez dos tecidos moles desse paciente. Então, uma boa fotografia tem que estar bem centralizada, com a distância correta do objeto da câmera, né? Então, olha lá, centralizada,
Ela não pode, observem que a foto da esquerda, ela está bem centralizada. A da direita, o paciente, o fotógrafo ficou muito na frente do paciente, então ele não conseguiu pegar aí a posição correta da relação molar, né, que pode confundir muito na fotografia, né, então a gente não tem muito essa noção, mas em 2D, isso, uma classe 2 pode virar uma classe 3, tá? A distância da fotografia, então, para não ter aquele efeito barril, né, que a gente está observando aí na foto da direita, né, então, o incisivo muito grandão e o molar lá atrás bem pequenininho, né, então, porque não obedeceu a distância focal aí, no caso da câmera, tá? A luminosidade, então, não faltar luminosidade, não exceder na luminosidade a ponto de estourar o flash ali, né? A posição correta, centralizada da câmera, não ficar torto, né? A posição da câmera, da cabeça do paciente, né? Você tem que afastar adequadamente com o afastador correto. Nesse caso aí, ó, ele está tentando fazer uma foto lateral, né? E aí ele está usando aí um afastador em C, né? Ou afastador em U, né? E não é, esse afastador não é o ideal para isso. Então você precisaria de um afastador em V, né? Que tensione máximo possível aqui na região do molar. E aí tirar a foto de forma correta, com a câmera bem posicionada, né? A gente também tem que ver aí a oclusão dos dentes, se eu tenho interposição da língua, posso ter uma noção aí do tamanho da língua, né? Todas essas informações. Quanto às radiografias, a gente pede principalmente nas documentações a teleradiografia lateral, né? E aí a gente vai poder avaliar a morfologia óssea, o padrão de crescimento, né? As alturas faciais, né? A altura do terço médio, superior e inferior, né? A relação das bases ósseas com a base do crânio, a relação entre maxilares, né, entre a mandíbula e a maxila, a relação do côndilo com a fossa articular, a relação dos dentes com as bases apicais, né, o perfil ósseo do paciente e o perfil mole, o perfil tegumentar da pele do paciente. A gente tem também a teleradiografia em norma frontal, né? Essa é menos pedida, bem menos pedida, mas a gente pede quando a gente vê aí um padrão assimétrico de crescimento, né, na altura facial, né? Quando você tem uma relação transversal dos maxilares que não está coincidente, né? Quando a gente tem uma linha média muito desviada ou uma relação dentária muito cruzada, tá? Na panorâmica, na ortodontia, ela é um exame útil, né? Mas ela não é um exame assim primordial. Então, ela é um exame, como o próprio radiografia, o nome diz, né? Ela é uma para você ter uma visão panorâmica, uma visão geral, não específica dos elementos dentários. Então, a gente vai avaliar ali a morfologia óssea, a cavidade nasal, a gente pode avaliar também o seio periodontal, o seio maxilar, né? A gente também vai avaliar a relação do côndilo com a fossa articular, se temos dentes presentes ou ausentes, né? O estágio do desenvolvimento dentário, então a idade dentária do paciente, a sanidade periodontal, que o ideal aí no caso seriam periapicais, né? São exames mais específicos para a sanidade periodontal, né? E a avaliação aí superficial de restaurações endopróteses, né? Tendo dúvida, a gente pede uma periapical da região ou uma radiografia interproximal, como eu já falei. A radiografia de mão e punho, a gente pede para avaliar o crescimento. Então, são os pacientes aí em idade de crescimento, né? Então, a gente vai avaliar o índice carpal, né? Onde a gente, pelos ossinhos ali na mão, a gente consegue ter uma noção da idade óssea. Então, a gente vai ter uma aula mais à frente só sobre a avaliação da idade óssea, né? Que é o índice de Greulich e Pyle. Na nossa documentação, né, do padrão da professora Wanda, a gente pede aqui as radiografias periapicais, né, para avaliar aí a morfologia do periodonto dessa região,
né, na região das raízes, né, o estágio de desenvolvimento radicular, principalmente em crianças, né, se a presença de cáries, né, e cálculo dental também, né, a presença de tratamento endodôntico, reabsorções que são comuns nesses dentes, né, e outros processos patológicos, como cistos, né. Para uma boa radiografia extrabucal, a gente precisa de uma boa posição da cabeça, né? Bem encaixada ali no cefalostato, né? No exame, no aparelho de raio-x, né? A mandíbula em relação cêntrica ou em máxima intercuspidação habitual, né? Os dentes, então, portanto, ocluídos, né? Num aparelho bem regulado. Então, tá lá a posição da cabeça no cefalostato, né? Que vai se posicionar aí para uma correta tomada aí da teleradiografia lateral, né? A mandíbula ocluída, né? Os dentes em oclusão em relação cêntrica ou em MH, em máxima intercuspidação habitual, né? Um aparelho bem regulado, com uma boa incidência, então observem ali que eu confundo o que é tecido mole com o que é tecido duro na imagem da esquerda, né? E na imagem da direita eu não consigo nem ver o tecido mole, então eu não consigo fazer a avaliação correta. Então, para uma boa radiografia intrabucal, eu vou precisar adequar a posição da cabeça, o uso de posicionadores sempre que possível, né? E a regulagem correta do aparelho, né? Então, a posição correta da cabeça, o uso ali de posicionadores, aí no caso um posicionador para periapical, mas poderia ser um posicionador para radiografia interproximal também, né? E aí a regulagem do aparelho, junto com uma boa revelação, né? Com um bom processamento do filme radiográfico. Os modelos de gesso para eu avaliar aí as relações interarcos, né, o formato dos arcos, os dentes que estão presentes e ausentes, as más posições dentárias individuais, se eu tenho trespasse horizontal, né, se eu tenho cruzamento na região, no sentido horizontal, se eu tenho trespasse vertical, né, que é a mordida profunda, né, e se eu tenho, e como que está a curva de Spee ou curva de Spee, né, desse paciente. Para eu fazer a minha moldagem, eu preciso fazer um preparo da moldagem, né? A moldagem ortodôntica, ela pode ser feita em alginato, né? Então a gente não há necessidade de um material mais avançado para a moldagem ortodôntica, lembrando que o alginato precisa ser vazado sem muita demora, né? Pois ele sofre sinérese, né? Aí é feita a moldagem do paciente, né? Moldagem sem bolhas, tentando pegar aí até a região fundo de sulco ali do paciente, né? Um registro de mordida, né? Esse registro aí está utilizando uma lâmina de chumbo no meio, né? A gente sabe que isso não é o ideal, né? O ideal seria só o registro de mordida em cera mesmo, né? Aí é feito o acabamento dos modelos, isso daí é a radiologia que vai acabar fazendo hoje, né? Lixa o modelo, né? Faz alguma correção que precisa fazer, né? Esse modelo é secado ali, né? É hidratado, e aí finalmente a gente obtém os modelos aí de gesso ortodôntico, modelos de estudo. Hoje em dia, né, pessoal, a gente já está abandonando aí o gesso, né, pouco a pouco, mas cada vez mais, né, a gente está fazendo uso do escaneamento intraoral. Então, muitas clínicas já têm o seu próprio scanner, ainda é uma tecnologia cara, mas muitas clínicas radiológicas também têm o scanner e o custo para o paciente e na clínica radiológica fazer o escaneamento não é alto, né? Então isso está totalmente acessível aí e cada vez mais a ortodontia vai caminhar para os modelos digitais, né? Que hoje a gente sabe que tem maior precisão, né? Diminui as distorções, apesar de que não é perfeito, ele também pode distorcer, ele também
pode ter artefatos, né? Como, por exemplo, a saliva, né? Atrapalha bastante ali na obtenção da imagem, mas ele tem uma grande precisão, né? E o arquivo pode ser exportado, pode ser mandado por e-mail, por nuvem, né? Que é o arquivo digital aí do tipo STL, né? E é facilmente replicado, né? E eu posso manipular digitalmente esse modelo, por exemplo, para a confecção de aparelhos, de alinhadores estéticos. E é isso que eu tinha para falar hoje. Obrigado pela atenção.